Então, vou apresentar para vocês a professora Denise de Alcântara Pereira, sim, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sim. Sim. E trabalha no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da universidade. Sim. E veio, então, ela está aqui na San Diego State como professora visitante de pós-doutorado, fazendo pesquisa em áreas de urbanismo e arquitetura, e também está fazendo esse trabalho através de uma parceria com o Program on Brazil. E então veio fazer uma apresentação hoje para vocês sobre a brasileira italiana Lina Bobardi. Então vou passar a vez para a professora Denise, que vai falar do assunto com vocês. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Cássia, querida Cássia, professora Cássia de Abreu, que me convidou para dar essa aula. E quando nós conversamos sobre a aula, eu me encantei, porque o trabalho da Lina é um trabalho reconhecidamente exitoso no Brasil e no exterior, e ela deixou um legado muito importante no Brasil, em 3 obras principais, que hoje são obras abertas ao público. Então, eu vou falar sobre as 3 obras. A Lina, ela foi uma arquiteta italiana que viveu a maior parte da vida dela no Brasil a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E dali ela se naturalizou brasileira. Enfim, como a professora Cássia falou, eu venho de um programa no Brasil, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é relacionado à arquitetura e urbanismo. Então, eu sou professora de projeto de arquitetura, mas eu também estou ligada a um programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial e políticas públicas. E é esse trabalho que eu desenvolvo aqui em San Diego, relacionado ao Brasil, ao Program on Brazil, e a minha pesquisa de pós-doutorado, que aqui é considerada uma pesquisa. Eu estou tirando um ano sabático, na verdade, né? É diferente um pouco a terminologia utilizada aqui do Brasil. Da mesma forma em que é muito interessante, e talvez vocês não saibam, que thesis, quando você está no Masters aqui, lá é dissertação. E dissertation, lá é tese. Então, tem que fazer algum acordo, né? Bom, Lina Bobardi, Vida, Arte, Design e Arquitetura. Eu inicio essa palestra, essa conversa com vocês, com uma imagem e uma frase de Lina. A beleza por si mesma é uma coisa que não existe praticamente. Existe enquanto existe por um período histórico, depois muda o gosto. Depois vira uma porcaria. Quando é uma coisa imprescindivelmente ligada à coletividade, é bonita, porque serve e continua a viver. Então, essa frase concentra a vida e o legado da Lina. Ela diz muito sobre o legado e a obra, porque todo o trabalho da Lina era focado no social, no coletivo. Ela não era uma arquiteta de grife. Ela não era uma arquiteta que queria inovar pela obra megalomaníaca ou monumental, apesar de ter feito obras monumentais. Mas ela principalmente prezava o lado social, a função social da arquitetura e a responsabilidade e a consciência social do arquiteto. Então, isso me encanta na Lina. Então, quando a professora Cássia me convidou para dar essa aula, eu me preparei bastante, eu vi muita coisa, eu li muito sobre isso, porque eu conheço o trabalho dela, eu leciono na minha disciplina. Eu faço, uma das disciplinas que eu leciono no meu programa de arquitetura, para o 8º ano, 8º período,
Eu leciono uma disciplina de projeto para alunos já em formação profissional. Então, a proposta do projeto é desenvolver um centro cultural esportivo de lazer, que é a proposta do SESC. Então, um dos trabalhos que os alunos estudam é o trabalho da Lina Bobardi com o SESC Pompeia, que é um dos nossos principais projetos falados hoje. Aquela imagem é um pedacinho do SESC Pompeia. Se vocês já viram alguma coisa sobre isso, vocês devem estar se perguntando, mas o que é aquele buraco no meio de uma parede de concreto? A gente vai falar sobre isso. Enfim, como eu falei, Lina nasceu na Itália, muda para o Brasil em 1946, logo após a Segunda Grande Guerra. E em 1951, em São Paulo, onde ela morava, ela emigrou para São Paulo, ela projetou e construiu a sua casa, a sua moradia. E essa casa chama hoje Casa de Vidro. E ela se localiza nos Jardins do Morumbi, em São Paulo. É um bairro muito chique, um bairro de alta renda de São Paulo. Em 1957, ela é convidada para projetar o MASP, Museu de Arte de São Paulo, um dos maiores legados de Lina que a gente vai falar. De 1958 a 1964, ela mora na Bahia. E enquanto ela mora na Bahia, ela trabalha na Bahia e projeta o Solar do União, hoje um museu, Museu de Arte Moderna de Salvador, da Bahia. Essa aqui é uma imagem do Solar do União, que fica na orla, né, da Cidade Baixa. É um projeto interessantíssimo, é um projeto de revitalização histórica, ou seja, um edifício histórico que foi reutilizado e transformado em um espaço de cultura e arte, e hoje ele é aberto ao público. Esse eu não vou falar, tá? Só estou mostrando, mas eu não vou entrar muito no projeto. Aqui é um detalhe da escada dentro do solar projetado pela Lina, é uma escadaria em madeira, então você percebe já uma linha bastante diferente de um solar colonial português, né, no Brasil, e ela já entra com uma proposta bastante ousada em termos de arquitetura e de desenho do projeto. Em 1960, só para contextualizar esse período no Brasil, inaugura-se Brasília, a capital brasileira, até hoje. Brasília foi construída e projetada e construída, melhor dizendo, por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Quer dizer, ela não foi construída pelos dois, ela foi projetada. Lúcio Costa fez o projeto urbanístico e o Oscar Niemeyer fez o projeto dos edifícios icônicos de Brasília. Todo mundo conhece, quem não conhece, vale a pena conhecer, pelo menos em foto e vídeo. Brasília realmente é uma cidade incrível de se conhecer, apesar das várias críticas que existem. Mas nessa época, 1960, foi o final de um período áureo brasileiro de arquitetura e o início de um período obscuro de ditadura militar que iniciou-se em 1964. Nessa época, vocês veem que até 1964 a Lina mora na Bahia. E de 64 em diante, ela cai no ostracismo, ela não tem mais projetos, ela fica porque todo o país, né, entrou num processo de ditadura militar, de golpe, enfim, é um pouco o que a gente vive hoje. E ela, com um alinhamento à esquerda, ficou relegada a segundo plano. Então, ela não tinha projeto, ela não tinha assim, trabalhos oficiais, mas ela nunca deixou de produzir nesse período. Ela trabalhou com cenografia, ela trabalhou com estamparia, ela trabalhou com a arte gráfica, ela fez projetos de design, de móveis, de mobiliário. Então, ela trabalhou, teve uma atuação muito profícua, mas sem tanta
visibilidade. Em 1977, ela vai projetar o Sesc Pompeia a convite do Sesc, do prefeito de São Paulo, e essa obra foi uma obra completamente revolucionária, e eu vou falar sobre ela com bastante cuidado. Em 1982, o Sesc é inaugurado. E eu vou explicar o que é Sesc também, porque vocês devem pensar, o que é Sesc? Não, eu vou explicar o que é Sesc. Quando ele é reinaugurado, quando ele é inaugurado em 82, o Brasil já passava por um processo de redemocratização, de abertura política, e aí foi assim, a junção do útil ao agradável, porque o Sesc é aberto como um espaço de lazer, cultura e arte e esportes para a população, e num momento em que as comunidades, os grupos sociais, a população começa a ter voz de novo, começa a ter voz e ação. Então, realmente é um momento muito profícuo em termos políticos no Brasil. E logo depois, em 1992, ela morre em São Paulo. Então, a Casa de Vidro é o primeiro projeto que eu vou falar, e enquanto eu falo sobre o projeto, eu conto algumas histórias também, porque eu visitei a casa, eu visitei todos esses espaços. Eu visitei o Sesc Pompeia em 84, a primeira visita que eu fiz. Eu nem era estudante de arquitetura ainda, e eu me encantei com o espaço. Mas a Casa de Vidro, ela é um projeto modernista, com todas as premissas modernistas, os preceitos, né, de pilotis, laje plana, fachada em vidro livre e jardins e o edifício em meio aos jardins. Esse é o jardim original, né, que foi plantado pela Lina e com árvores tropicais, com plantas tropicais. Então, no final, essa é a casa hoje, uma foto que eu tirei quando eu fui visitar a casa com meus alunos da arquitetura e urbanismo, né? A gente visitou São Paulo, vários espaços, e um dos espaços foi a Casa de Vidro, em que essa potencialidade da arquitetura moderna brasileira, ela está presente. É um espaço aberto à visitação ao público, não é fácil de chegar, tem que marcar, tem que marcar a visita, agendar, mas vale a pena, porque é um museu, né? Além de ser um espaço, a casa dela, uma arquitetura icônica, modernista, ela tem todo um mobiliário e uma parte de interiores que é relacionada à vida de Lina. É uma casa que contém mobiliário de artistas brasileiros, obras de arte, não só mobiliário, mas obras de arte, pinturas, quadros, todos decorando e ambientando esses espaços internos que se relacionam tão bem com o exterior. Né? Você está dentro, mas ao mesmo tempo está fora. A escada de acesso, eu acho que eu passei a imagem um pouquinho, essa é uma imagem, não é a Lina, é uma pessoa vestida de lina, mas não é a Lina. Mas essa escada de acesso, ela dá no segundo nível. Então, você chega de carro, tem um estacionamento embaixo e toda a casa se desenvolve nessa parte superior e nos jardins em volta. Então, é super simples, é um projeto que prima pela simplicidade, pelo apuro técnico e pelo detalhe, sem ostentação. Então, hoje é uma casa que ela está envolvida pela natureza e imperceptível. Né? Uma visita realmente muito interessante. E ela viveu nessa casa com o marido, Pietro Bobardi, que era um curador, um crítico de arte, e acabou sendo o diretor do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Em 1992, após a morte de Lina, o Pietro Bobardi, que morreu, se eu não me engano, em 96 ou 98,
ele doa à Prefeitura de São Paulo a casa, todo o acervo e todo o terreno que se transformou hoje na Casa de Vidro, que é um espaço de visitação pública. Nessa casa, pode falar. Tem duas perguntas. O primeiro é o que? Obras? Obras, work of art, obras de arte, E ela artistas. estava famosa na Itália ou só quando ela chegou Não, ela também era famosa na Itália. Ela já tinha uma produção boa na Itália, mas foi no Brasil que ela se destaca como arquiteta, mulher, né, imigrante no Brasil. Então, ela é muito celebrada, é uma arquiteta muito celebrada nos meios arquitetônicos, nos meios de arte, por conta desse legado que ela deixou e por conta desse caráter da obra dela, né, muito voltado à coletividade, ao social. Tem uma perguntinha também. Claro. Com relação às escadarias, que ela tem uma tendência a fazer essas escadarias que são como... a gente chama de escada... Helicoidal, helicoidal. Caracol, né? E eu fico pensando, sempre quando eu vejo as fotos das obras dela, ela tem uma tendência a usar esse tipo de escadaria. Não, mas tem na verdade não. explicação? Não, mas na verdade não, porque... Seria por custo mais baixo, Não. já que ela tem essa visão mais da coletividade, por ser algo mais barato? Não, é pela potencialidade da escada como obra de arte. A escada, uma escada, ela pode ser uma escada, você sobe e desce, ou ela pode ser uma escultura. E aí, como aquela primeira foto que eu mostrei, a escada para a Lina tinha um caráter escultural. Então, para nós arquitetos, quando a gente projeta qualquer coisa, uma cadeira, uma lata de lixo, uma sala, uma escada, uma casa, um prédio, um edifício, um monumento, a questão estética é muito forte. Então, é esse o motivo, que aí não é um motivo financeiro, não é um motivo orçamentário, às vezes sai mais caro, dependendo do tipo de escada, do material. Se for uma escada helicoidal em concreto, ela tem todo um projeto e uma estrutura que precisa ser montada de uma forma customizada. Customização é uma palavra que surge no Brasil a partir do customize, right? E customizar é como a gente chama quando é uma coisa especial, né? Feita sob medida, customizada. Então, na Casa de Vidro, essas são fotos que eu tirei na visita que eu fiz em 2013. E uma das coisas interessantes que eu percebi antes de visitar o MASP são essas esculturas do MASP. É um banco, esse aqui é um banquinho, maquete banco, no jardim da casa. Estava chovendo bastante nesse dia, mas a gente visitou assim mesmo. Então, é um banco que é a estrutura do MASP e dentro da casa, uma daquelas obras, tinha uma maquete feita, até uma maquete meio rústica, meio tosca, mas muito característica da forma do MASP. Então, eu trouxe essas duas imagens para fazer a transição da Casa de Vidro para a obra do MASP, outro projeto de caráter modernista, né, da arquiteta. O MASP foi uma obra contratada por um marchand milionário, empresário, chamado Assis Chateaubriand, para os íntimos Chateau. E o Assis Chateaubriand, ele tinha um acervo de obras muito grande, então ele quis criar um museu privado, que seria depois transformado num Museu de Arte de São Paulo. Então ele contratou a obra para a Lina e o Pietro Maria Bardi, ele morreu em 99, foi o diretor. Então a Lina e o Pietro, casados, eram marido e mulher, trabalharam conjuntamente na obra do MASP. Ela fez o projeto arquitetônico e expográfico. Todo o projeto do MASP, que sempre foi feito para ser um museu,
ele tem um caráter para abrigar exposições de grande porte. Então, foi uma obra bastante inovadora na época, inclusive com o nome de um engenheiro que eu gosto de trazer, porque sem a engenharia, a arquitetura inexiste, José Carlos Ferraz, que calculou toda essa estrutura. O vão do MASP, só o vão do MASP, ele vence uma enorme área. Ele é um vão livre, ou seja, não há pilares no meio. A estrutura do MASP é um pórtico que sustenta essa caixa de vidro e concreto. Então, não há embaixo, eu vou explicar sobre isso nessa área embaixo, nessa área inferior aqui, que é uma grande praça, chama-se pilotis, na arquitetura moderna, pilotis é esse espaço livre no primeiro nível do edifício, não há pilares, como costuma haver, para sustentar a estrutura, né? Toda a mesa tem pernas, certo? No caso do MASP, a caixa de vidro, ela é suspensa por tirantes, como essa luminária aqui, tá vendo? Tem uns tirantes. Ela é suspensa por tirantes de aço e flutua, basicamente, suportada por esse pórtico vermelho. Essa é uma imagem de um croquis da Lina. Não, desculpe, não é da Lina, não. Um croquis que eu trouxe com essa frase: o MASP é um edifício acontecimento. Ele se destaca na paisagem de uma forma que ele é único. Quem conhece São Paulo tem uma imagem de São Paulo, né? Imagina aquela cidade cheia de prédios, né? Vocês já viram fotos de São Paulo? Muitos prédios, muitos arranha-céus, muitas torres, muito cinza, muito dura, muito fria, muito chuvosa. Mas tem o MASP no centro de São Paulo, no ponto mais culminante da Avenida Paulista. É uma obra que extrapola seus fins ordinários e se torna peça relevante para além do contexto arquitetônico e urbanístico, incorporando significados diversos à memória coletiva. Um artigo do Miyoshi, de um estudioso, um historiador que estudou muito a obra da Lina Bobardi e fez um artigo sobre o MASP. Então, esse ícone e marco, né, marco da cidade, é o MASP. Essa é a Avenida Paulista aqui. Em frente ao MASP, passa a avenida mais importante de São Paulo, que define um eixo corporativo, empresarial, de grandes edifícios e grandes empresas. E o MASP está numa das pontas dessa Avenida Paulista. Do outro lado, existe um parque chamado Parque Trianon. E esse parque, ele também dá vistas para esse outro eixo, que é uma avenida, e que por baixo dela tem um túnel. Então, essa avenida passa por baixo do túnel, que é num nível inferior, e o MASP se coloca nesse nível superior. Então, ele fica visível de vários pontos da cidade, apesar da sua baixa estatura em relação às torres. Porque ele é baixo, ele tem o nível inferior, essa caixa de vidro que tem 2 níveis, e aí o telhado, não tem mais nada. Então, vocês observem o quanto essa estrutura, esse pórtico vermelho é importante. Esse vão livre tem em torno de 70 metros. Vocês imaginem um vão livre de 70 metros? Hoje em dia, sim, você fala assim, é tranquilo. Mas naquela época não era tranquilo, especialmente em concreto. Então, a estrutura e o objeto arquitetônico, no caso do MASP, ele é construído com 3 elementos: concreto, aço e vidro, basicamente. Então, você tem essa grande estrutura, esses 2 grandes pórticos, 2 grandes lajes externas, que são essas lajes
de concreto nervurado, né? É toda quadriculadinha, embaixo, em cima, e no meio também uma laje que divide só no seu perímetro os dois pavimentos. Eu vou mostrar algumas fotos internas. E São Paulo envolvendo essa obra, esse ícone marco arquitetônico do século XX, primeiro museu moderno do país. Como eu já falei, privado e sem fins lucrativos, era um museu que foi construído pelo empresário e mecenas Assis Chateaubriand. Reúne mais de 10 mil obras de arte em seu acervo, e o interessante é que o museu ele é construído nessa parte de visitação acima do nível da rua. Tem o nível da rua, que é uma praça aberta à população, e abaixo, como vocês podem ver naquela foto inicial, vários níveis no subsolo, onde fica o acervo do museu, a parte técnica, a parte de recuperação de obras, enfim, administração, etc, etc. Tá? Incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos, vestuário de diversos períodos, e abrange coleções do mundo inteiro. Europeia, africana, brasileira, das Américas, da Ásia. Então, realmente é um museu extremamente importante no contexto brasileiro. Essas são imagens do interior do museu. Como eu falei, uma das premissas da Lina nessa obra, nesse projeto, foi a construção dessa grande praça, né, no nível da rua. Porque a ideia dela é que o espaço de um museu teria que ser inicialmente para as pessoas, né? Então, para o público em geral. Então, quando você anda na rua, você vê esse grande pilotis, onde as pessoas ficam, permanecem, se apropriam, dançam, cantam, fazem feira, tem exposições, tem atividades políticas. Então, esse espaço coberto na Avenida Paulista passou a ser um espaço também icônico, em termos de cidadania. E era isso que ela buscava, né? Valorização da cidadania, valorização do cidadão. Essa é uma imagem interna. Essa feira, na verdade, ela acontece todo domingo, se eu não me engano. É uma feira de antiguidades, né, que acontece e é visitável. Então, aqui é a parte interna, como vocês podem ver, o nível da laje inferior e a superior. E em volta, esse espaço vazio, esse mezanino, né, que você visualiza do nível superior, todo o espaço interior. E aqui a escada, a tal escada icônica, que ela sempre trabalha de uma forma escultural. Nesse caso, ela não é curva não, tá? É a foto que está fazendo ela ficar curva, mas ela é reta dos dois lados. Então, vocês vão ver uma outra foto que vai mostrar. E eu trouxe aquele cartoon, aquele croquis, aquele esboço de um artista, Danilos, que caracteriza muito bem essa potencialidade do MASP enquanto agregador dos mais diversos grupos sociais, das mais diversas atividades. Então, vocês têm o metrô lá embaixo, passando aqui. Ele passa lá embaixo, na verdade, lá embaixo mesmo. É subterrâneo? É. O metrô de São Paulo é todo subterrâneo. O metrô passando embaixo, o túnel que eu falei do parque, sob o Parque Trianon, o nível da Avenida Paulista, com muita gente, com muito acontecimento. Provavelmente essa imagem é de um dia de celebração do Ano Novo japonês, por causa daquele dragão. Vocês sabem que, uma curiosidade, São Paulo agrega, concentra a maior comunidade japonesa fora do Japão. São Paulo é o maior contingente de pessoas provenientes do Japão, descendentes, Niseis, Sanseis e Sansei, Nisei, enfim, tem uma sequência de pessoas que nasceram no Japão
tiveram pais japoneses ou avós japoneses. E, enfim, então está ali representado e os dois níveis, e vocês veem a estrutura do edifício dissecada pelo artista. Então, é bem legal. Olha, o vidro e o concreto representam superfícies ásperas e sem acabamento, com leveza, transparência e suspensão. Ou seja, ela agrega em um objeto que é um concreto. O concreto é um material duro, áspero, frio, mas no momento em que ela eleva, suspende o edifício e solta, faz ele flutuar, ele se torna uma coisa quase etérea. Interessantíssimo. A esplanada sob o edifício, essa grande praça, foi pensada como uma praça de uso para a população. Então, mais algumas imagens internas. Aqui, num momento em que há um cinema de rua para a população, passando eu não sei que filme, mas há essa atividade propiciada pelo próprio MASP. E a escada. Tá vendo? Não é uma escada helicoidal, mas é uma escultura. E ela traz essa referência do pórtico vermelho, né, para dentro do MASP. Então, realmente é uma obra muito bonita, muito icônica, muito importante no Brasil. Agora, em abril, acho que esse dia 29, se eu não me engano, que é segunda-feira, abre a exposição de Tarsila do Amaral no MASP. Então, eu trouxe como uma curiosidade, porque a Tarsila, assim como a Lina Bobardi, são artistas brasileiras que foram muito importantes na questão feminina no Brasil, dentro da arte e da arquitetura. A Tarsila é uma artista do período da Semana de Arte Moderna, em 22. Houve um movimento grande no Brasil da arte moderna, em que a Tarsila do Amaral foi um dos expoentes. Então, a obra Abaporu, que representa ela mesma, seria um autorretrato, é apresentada nessa exposição que vai começar agora, final do mês de abril. Não sei se é agora sexta ou segunda, acho que é sexta. Abre segunda para o público. Então, a obra dessa artista, Tarsila do Amaral, que vai ser apresentada no MASP, que foi desenhado pela Lina Bobardi, ela inspirou o Manifesto Antropófago, que quem gosta de estudar a história do Brasil pode estudar esse Manifesto Antropófago, que foi um manifesto contra a europeização da arte. O Brasil tem uma característica de absorver muito a cultura de fora. Então, até 1920, era a arte europeia, era a arquitetura europeia, eram as ideias europeias, tudo que vinha, a questão eurocêntrica era a principal. A partir do Manifesto Antropófago, que a ideia era essa, ingerir a arte europeia e produzir uma arte nacional brasileira. Então, essa é uma obra bastante característica desse período, 1922, para vocês terem uma ideia. E Tarsila é esse expoente que vai ser tão importante nesse momento no Brasil também, né? E aí o nosso Sesc Pompeia. Como que é o Sesc? O que é o Sesc? Como eu falei, em 1977, se eu não me engano, ela é convidada para projetar o Sesc Pompeia a partir de uma fábrica que foi adquirida pelo Sesc para abrigar um centro cultural, esportivo e de lazer. Então, a obra do Sesc é da Lina, e ela convidou 2 arquitetos que na época eram estudantes de arquitetura para trabalhar com ela, que ela gostava de trabalhar com arquitetos jovens e dividir as tarefas. Então, há muitos vídeos que vocês podem olhar na internet para aprender mais sobre isso, mas é bem legal. E eles falam muito sobre isso porque eles estão vivos ainda. Ela não, mas eles estão vivos. Uma das frases importantes no caso da Lina para essa fase da obra dela é o postmodern vai ser a morte da arquitetura.
naquela época, em 77, 78, a arquitetura pós-moderna estava sendo a moda, né? Estava totalmente, era a tendência, tudo era pós-moderno. A historicização, junção de partes históricas no mesmo edifício. Aqui mesmo nos Estados Unidos tem muita arquitetura pós-moderna. E ela falava que o postmodern seria a morte da arquitetura. Ela detestava o pós-moderno. Então, ela era uma arquiteta moderna, brutalista. E o Sesc Pompeia, então, ele vai ser pensado e concebido de 77 a 86, sendo que a partir de uma fábrica de tambores. Vocês sabem o que é um tambor? Essas grandes latas de guardar produtos. Né? Então, fábrica de tambores, chamada Chácara do Bananal. Em 35, ela é fechada e transformada em fábrica de geladeiras. Depois, ela é desativada e o espaço, né, da fábrica é adquirido pelo Sesc. É importante entender que nessa região de Pompeia, é um bairro em São Paulo, é uma região industrial. E as fábricas têm uma característica muito forte manchesteriana, ou seja, são edifícios com cara de edifícios ingleses, feitos em tijolinho, telhado de cerâmica e esquadrias em vidro e metal. Então, tem um caráter muito forte dessa arquitetura na região como um todo. Não que seja um edifício icônico, diferente. Ele era um edifício normal, comum. Mas a fábrica, essa especificamente, foi adquirida e aí ela ganhou, a partir da obra da Lina, um outro caráter. Então, aqui algumas imagens da localização da fábrica. E aí ela é convidada para fazer essa restauração pelo Sesc ainda durante o regime militar, que estava começando a desmoronar, né? De 77 a 82, começando, estava desmoronando, e aí quando ela inaugura o Sesc, a gente já vive um período de redemocratização. De qualquer forma, é um período em que ela era, como eu falei antes, ela era colocada de lado, ela não tinha muita visibilidade, mas o Sesc acabou recuperando a imagem da Lina como grande arquiteta. Essa imagem é um projeto de um arquiteto dos edifícios. E aí, quando ela chega nessa fábrica, ela tem um encantamento. Mas eu vou te explicar um pouco o que é o Sesc. O Sesc, Serviço Social do Comércio, é uma coisa que aqui não existe, não tem nos Estados Unidos. Vocês não têm um grupo de empresas que se une, né, que cria um serviço para os seus funcionários. É isso que é o Sesc. É uma empresa privada, é um conglomerado, na verdade, de empresas que se junta, tanto de comércio, no caso esse Sesc, o C é comércio, porque tem o SESI, que é indústria, Serviço Social da Indústria. No caso, o que a gente está falando é Serviço Social do Comércio. E tem vários outros, Senai, SESI, Senar, SEST, Senat. Cada um deles está relacionado a um grupo empresarial de transportes, de assentamento, de produção rural, Senar, de comércio e de indústria. É uma entidade privada, mantida principalmente por esses empresários que bancam e que recuperam os seus investimentos a partir de saberem que os seus funcionários ficam felizes porque têm estruturas como essa, um parque aquático, uma escola, uma universidade onde eles podem estudar ou fazer algum esporte de graça, sem custo, ou quase de graça, né? Porque os cursos oferecidos pelo Sesc são, no Brasil inteiro, eles são
sem custo para os funcionários e com pouquíssimo custo para a comunidade em geral. Ou seja, você quer fazer um curso de fotografia, você vai no SESC e aprende fotografia. De inglês, tem curso de inglês. De manicure, tem curso de manicure. De culinária, de copeiro, garçom, tem cursos no SESC. Todo o SESC ele é voltado a turismo, comércio e serviços. Então, os empregados dessas áreas são beneficiados pela existência do SESC. Então, esse é o SESC, o que é isso, né? E aí a Lina vai fazer um projeto de um centro que ela, quando eu ia falar sobre isso, ela chega e se encanta, porque essa fábrica abandonada, como estava, ela já abrigava as pessoas do lugar. Ela já promovia um espaço de lazer e brincadeiras e jogos para as crianças e para os velhos que ocupavam aquele grande espaço. Eu estou avançando muito, né? Estou chegando lá. Então, ao chegar à velha fábrica, a arquiteta ficou encantada. Não só com a elegância do prédio que ainda estava em pé, mas também porque havia por lá muita gente reunida. Já estavam lá. Então, o caráter da obra já foi dado na sua primeira visita. Crianças brincando, idosos pondo papo em dia, jovens jogando futebol, debaixo da chuva que caía pelas frestas do telhado, que estava em mau estado, claro. E as pessoas haviam tomado a fábrica abandonada e criado um lugar de ponto de encontro. E foi isso que se transformou o SESC Pompeia. Essa fábrica passou por um processo de revitalização em dois momentos. A fábrica, essa parte horizontal, a estrutura horizontal da fábrica, foi feita de uma forma inicial e abrigou as atividades de arte, cultura e lazer. E os prédios novos, que vocês vão ver a seguir, são totalmente icônicos e totalmente diferentes dessa estrutura de tijolinho da antiga fábrica, com o caráter da arquitetura inglesa industrial, passa a abrigar esportes e atividades físicas. O grande marco do SESC, nesse caso desse bairro, é a integração do bairro com as ruas internas do complexo. Essas ruas aqui são ruas internas dentro do SESC, e aqui já é a rua externa, ou seja, tem uma relação funcional e física da rua com as ruas internas e cada atividade que acontece nesses galpões industriais. Vocês podem observar o telhado em telha cerâmica, a parede em tijolinho e a estrutura em concreto, que foi uma estrutura, é um dos últimos edifícios que mantém um caráter da estrutura de uma patente de concreto armado, que é chamada Renebic. É um tipo de arquitetura, eu sei que para vocês não interessa muito, mas ela é um marco para quem conhece arquitetura, e ela foi mantida, ela seria destruída inicialmente, e ela foi mantida e valorizada. E aí dentro desse grande espaço, a Lina criou telhados translúcidos, ou seja, essas telhas são telhas de vidro, que permitem a passagem de luz. São Paulo é uma cidade fria e úmida, então essas telhas de vidro promovem uma aeração e uma iluminação interna do ambiente muito grande, então o conforto térmico interno é muito agradável. Além disso, todo o edifício ele é atravessado por janelas altas que têm ventilação cruzada. Então, se esquenta por causa do sol, ventila com a ventilação cruzada. A fábrica representa um dos últimos sobreviventes desse tipo de arquitetura em Renebic, que é uma estrutura independente, e ela traz os novos aparatos em concreto armado. Todo o espaço interno é aberto e visível, transparente, visual e fisicamente, é permeável.
As pessoas circulam e veem o que estão fazendo umas às outras. E uma das áreas mais agradáveis desse espaço é essa grande área de exposições, que contém o fogo e a água. E uma das frases que ela mencionou, que ela grava num dos vídeos que existem sobre ela fala: uma aguinha, um foguinho, crianças, jovens e velhos, todos juntos e livres para fazerem o que quiserem. E pronto. É isso. Então, o trabalho do SESC ele foi muito voltado para esse grupo social, que é bem diversificado, crianças, jovens e velhos, de todas as faixas etárias, grupos sociais, etnias, que vêm para o SESC e encontram esse grande espaço aberto, agregador, acolhedor, com fogo para aquecer em noites frias, em dias frios, e com água, que faz aquele barulhinho que todo mundo gosta. Na verdade, existem historiadores que remetem aos 4 elementos que a Lina trouxe para o SESC: o fogo, a água, o ar e a terra. O fogo, o ar, a terra nos tijolinhos de cerâmica, o fogo na lareira, a água nesse rio que corre, é uma espécie de espelho d'água, que a gente chama espelho d'água, e o ar que circula em todo esse espaço. Então, aqui as pessoas em volta do fogo numa noite quente. São as estruturas, está vendo? Em concreto, novas, já inseridas no espaço do SESC. O telhado de vidro, e aqui num momento em que esse espaço está ocupado por uma exposição, no caso ela mesma, SESC Pompré, 30 anos, tem toda uma exposição sobre a Lina Bobardi aqui. E aqui é um croquis do teatro, que eu vou falar agora. Todo o espaço ele é acessível, ou seja, cadeirantes, idosos. Vocês veem que o piso ele tem um piso rugoso, mas em todos os espaços você tem pisos lisos para as pessoas que têm dificuldades de locomoção circularem sem problemas. O teatro ele foi pensado como um circo, como um estágio de futebol, como um teatro no japonês, que ela queria trazer um espaço popular, não um teatro elisabetano, um teatro formal. Ela queria um espaço que fosse ocupado e com as mais diversas atividades e manifestações culturais. E então ela traz uma ideia de fazer o teatro como um teatro de arena, em 2 lados, e o palco no meio, como vocês estão vendo aqui. E esse mobiliário do teatro é em madeira, como é o mobiliário de todo o SESC, que não é confortável, não é para ser confortável, porque quando você tem o conforto, você tende a ficar relaxado, aí está no teatro, dorme, e ela não queria isso, ela queria que as pessoas estivessem ativas, com a postura ereta, sentados corretamente naquelas cadeiras duras e ativas, prestando atenção. Então, esse é o teatro. E tem toda essa ideia mesma coisa ali, cadeirinhas e mesas, todos desenhados pela Lina. É um caráter desse SESC. Então, aqui é uma planta baixa. Vocês conhecem a arquitetura, você faz um desenho de uma planta baixa e o projeto do edifício. Essa planta baixa setoriza os vários espaços em cores. O amarelo é o espaço de atividades manuais, artes, cursos de barro, cursos de tecelagem, cursos de pintura, cursos de macramê, curso para crianças, jovens e adultos. E esses espaços eles são definidos num dos galpões apenas a partir de meias paredes em tijolo. Então, é tudo aberto, é visível, permeável. Você está passando e vendo as pessoas tendo aula em voz baixa e tal, mas dentro desse grande espaço industrial. Da mesma forma a biblioteca, da mesma forma a sala de leitura, tudo aberto e permeável. Aqui algumas imagens do mobiliário que ela criou para o SESC, cadeirinhas, as cadeiras do teatro, mesinhas, tudo em madeira aí, com resistência, durabilidade e
conforto ativo. É um conforto que não deixa ninguém, né, dormir. E aqui são os outros três elementos esculturais que estão nesse mesmo espaço do Sesc, que são esses edifícios em concreto brutalista, né? que a Lina projetou com uma parte vertical do complexo. Então, a parte horizontal da estrutura da fábrica era destinada às artes e à cultura, e a parte vertical aos esportes e às atividades físicas. E tem toda uma história da legislação da cidade, porque aqui no meio desse passeio aqui, tem um rio, passa um córrego, então não podia construir. Então eles tiveram que mudar a legislação especificamente para aprovar esse tipo de estrutura conectando os dois edifícios, que são essas passarelas. O edifício todo é em concreto armado e nem todo mundo gosta. Então, quando você chega, você sente uma coisa assim. Mas essa é a ideia da Lina, né? Ela é inovar e incomodar, mas tem toda uma ideologia no sentido da resistência do material, da obra na sua essência, do material na sua essência, o concreto, a madeira, visíveis ali na essência e no seu envelhecimento natural. Nada é revestido. Então aqui, ao mesmo tempo que é uma obra em concreto, é uma escultura. Essa torre, que é essa torre mais alta, onde fica a caixa d'água, o reservatório de água superior, ela tem todo um desenho que remete a uma coisa quase que derretendo, né? Com vários níveis, com essa variação da forma, que não fica um cilindro liso, mas é um cilindro trabalhado escultoricamente. Da mesma forma que as janelas não seguem um padrão linear regular, da mesma forma em que as outras janelas, aqueles buracos, têm toda uma história que é voltada à pré-história, a questão de uma abertura que não é definida, e esses buracos, eles mantêm a parte toda de esportes muito ventilada e iluminada. Então, toda a parte, todas as quadras de futebol, de vôlei, enfim, de basquete, a piscina estão nesse edifício onde tem esses buracos, né, com formas ameboides. Vários estudiosos tentam entender o que a Lina queria dizer com isso. Mas, na verdade, é essa abertura amorfa que retoma uma qualidade da pré-história, do natural, do elemento da natureza que não é formado pelo homem. E ela fecha esses vãos com essa treliça de metal vermelho, que o vermelho é uma cor que está na obra dela muito forte, e que impedem a passagem da bola. Se tiver o jogo acontecendo, fecha-se ali, mas a luz entra e o ar circula. Então é uma coisa muito interessante esse projeto, que está aqui, tá vendo? Então é essa forma. O edifício principal, o edifício secundário abriga atividades físicas, o principal é as quadras de esporte e a piscina, que vocês vão ver agora. Essa é a piscina no nível inferior, as quadras e as atividades de odontologia, tratamento odontológico, sala de brincadeiras, administração, que ficam nesse edifício um pouco menor. Enfim, então, para finalizar, essa ocupação espontânea dos moradores, a partir da ocupação espontânea dos moradores do bairro, a Lina desenhou e se inspirou no projeto do Sesc, que acabou sendo esse projeto tão voltado ao coletivo, ao social, tão aberto e tão acolhedor. Ele representa
uma proposta importantíssima de reciclagem em um momento em que não havia essa preocupação de sustentabilidade, reciclagem de materiais, de vamos, né, proteger a Terra. Acabamos de ter o Earth Day, o Dia da Terra. Então, ela já tinha essa preocupação naquela época de recuperar, de manter a tradição, a arquitetura que estava ali, histórica, e criar o novo. Com muito estímulo, uma proposta de inclusão social e estímulo à arte e à cultura, aos esportes e ao lazer, sem definições e distinções de cor, origem, idades, nem nada. Então, eu considero o Sesc Pompeia um dos maiores legados da Lina, dessa arquiteta ítalo-brasileira. Esse ítalo está errado. Cultuada nacional e internacionalmente. Tá bom? Thank you. Obrigada, muito obrigada pela atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntas. Visitem São Paulo, visitem o Brasil. Tem muita coisa boa. Todas essas faculdades de Lina são inclusivas para todas as pessoas? Você quer dizer... Sim, todos os seus edifícios Uhum. são assim? Inclusão de comunidades e pessoas? Sim, a proposta dela era essa. Mas o MASP, por exemplo, é um edifício privado, é um museu privado. Você tem que pagar para entrar. Então, nem todas as pessoas têm acesso, ainda que alguns dias da semana eles façam de graça. A casa dela também não é uma casa que foi dela. O Solar do Unhão é um museu, ela tem várias obras que têm esse espírito. Você percebe o espírito da Lina nas obras, né, no projeto e nos edifícios, mas não necessariamente que eles sejam hoje com esse caráter, né, aberto a todos. O Sesc, sim. E aí, todos os outros Sescs, porque o Sesc Pompeia é um Sesc em São Paulo. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, devem existir pelo menos 20 outros centros como esse, em diferentes localidades, em prédios, em outros edifícios construídos especialmente. Eu já visitei vários e são incríveis, incríveis. Tem um restaurante, tem choperia, tem teatro, tem cinema. Então você vai e passa o dia. A pessoa vai para um morador de um bairro desses, industriais, que não tem quase atividades, né, culturais e de lazer, ela passa o dia inteiro no Sesc. É como um clube social, é um clube. Só que é um clube aberto, que você pode ir. Tem piscina, a piscina do Sesc Pompeia. Na verdade, o Sesc Pompeia tem a piscina, que é fechada, mas outros Sescs têm piscinas lindas, abertas, que as pessoas no verão vão e ficam assim, lotado de gente, né, das pessoas do bairro, da comunidade, que vão se divertir no Sesc. Uma outra pergunta? Eu me lembro que quando a gente falou em aula sobre algumas fotos que eu mostrei para vocês lembram? E alguém tinha perguntado o que era aquele silo, que nós ficamos achando que era um silo industrial, lembra? Não sei quem perguntou. Sim. Né? Que é a ideia da indústria, né? Porque uma das coisas que eu não falei, que você está falando agora, os edifícios, eles remetem aos silos industriais, que muitos feitos em concreto mesmo, né? Então, a ideia da torre cilíndrica, que remete ao silo industrial. A ideia de circulação ao ar livre, sem fechamento, sem cobertura. Então, você sobe no edifício nos verticais, um dos edifícios tem elevadores e escada. Aí você sobe por ele e aí atravessa para o outro edifício por essas passarelas, que sobrepõem esse córrego, esse rio, que não pode ser ocupado. Então ele está lá e ele está coberto por um deck de madeira. Porque os rios em São Paulo e na maioria das cidades brasileiras, infelizmente, são canalizados. Ou quando não são canalizados, são poluídos. Então, não é um rio agradável de se ver. Então, qual foi a solução? Cobrir o rio com um deck de madeira,
onde as pessoas no fim de semana vão pegar sol de biquíni, roupa de banho, e aí vão para a piscina, ficam lá, e aí almoçam lá no restaurante do Sesc, que é maravilhoso, a comida deliciosa, barata. Tem um café também delicioso, enfim, é muito legal a experiência de estar nesse tipo de espaço. E graças a Lina. Qualquer pessoa pode ir ao Sesc, não precisa ser sócio. É aberto ao público, totalmente aberto. Todas as exposições são abertas. As únicas partes que não são franqueadas ao público são a piscina, que aí você tem que ter carteirinha, né? Você tem que ser do setor de comércio. Seus pais trabalham numa empresa, numa loja. Eles têm direito, então eles fazem a carteirinha e aí eles têm acesso aos cursos e algumas atividades físicas específicas. O resto, biblioteca, shows, aí você compra o ingresso para um show super legal. Então, naquele teatro foram lançados inúmeros artistas, né? Foram vários movimentos, manifestações artísticas, musicais, de dança, de artes, que se lançaram naquele teatro a um preço popular. Nada no Sesc é para a elite, é tudo para a população que tem pouco dinheiro mesmo, ou nenhum. E uma pergunta que foi do Ezequiel. Você lembra, Ezequiel, quando nós estávamos falando das cores? Você levantou uma hipótese. Que nós falamos muito que ela usa muito o vermelho. Sim? E ele levantou uma hipótese. Por que ela usava muito vermelho? Você lembra? Eu lembro, mas eu acho que isso é incorreto. Agora. Você saberia por que a tendência pelo uso do vermelho? No Sesc, porque o vermelho é a cor do Sesc. Então, todos os Sescs têm essa cor vermelha. E aí ela traz o vermelho em vários momentos, né? No MASP, eu acredito pelo lado comunista dela. Era essa Pelo lado... que ele tinha porque ela era italiana, né? Então, como boa italiana, ela era mais voltada à esquerda. E eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja isso. Foi essa hipótese que o É uma hipótese. tinha levantado. Mas, de qualquer forma, é uma artista que produz espaços, né? Uma artista, uma arquiteta, que produz espaços para serem preenchidos, né? Não é a ideia de um espaço que tem que ficar ali daquele jeito imutável. É um espaço que é para ser apropriado. E aí, quando ele é apropriado, ele se transforma. E é isso que é a vida do Sesc, é a vida do MASP, é a própria vida da casa dela, da Casa de Vidro, que tem o movimento cultural interno pelas próprias obras de arte que fazem parte do acervo daquele pequeno museu que é a Casa de Vidro. Então, bem legal. Algo mais, pessoal? Então vamos agradecer a professora Denise com uma salva de palmas. Eu que agradeço a oportunidade de Obrigada. difundir um pouco, né, as nossas maravilhas, né, porque a obra da Lina e essas 3 obras que eu apresentei, realmente elas são bastante importantes. E agora eu me lembrei de uma pergunta minha, que era assim, um pouco não relacionada, mas era uma pergunta que eu deixei para vocês no final do debate. Vocês se lembram qual era a pergunta? Que o final do texto falava sobre quem como uma grande estrela arquitetônica do Brasil. Então, que aparece no texto, aquele que eu falei com naquele eles, texto. o Oscar Niemeyer, né? Uhum. E como que a pergunta que eu deixei para eles era: por que ele se tornou, vamos dizer assim, um ícone mais conhecido internacionalmente do que a Lina? Seria uma coisa de gênero? Teria uma relação sobre Certamente. do gênero? Certamente, isso sem dúvida nenhuma. Até 1950, até depois, bem depois, mas 50 foi quando as mulheres no Brasil começam a se expor mais. Inclusive tem
um novo filme no Netflix chamado Coisa Mais Linda. Tá vendo? É uma gracinha. Só tem 7 episódios ainda, mas é uma gracinha. A história fala de 4 mulheres da década, final da década de 50, início da década de 60, nesse movimento de superação do machismo, né? Então é bem interessante e bem atual, porque a gente vive isso hoje ainda. Mas certamente essa questão da Lina, né, como mulher, é mulher. Para que falar de mulher? Vamos falar do homem, né, que é o arquiteto. E também porque o Niemeyer, assim como o Lúcio Costa e outros, mas principalmente o Niemeyer, ele trabalhou diretamente com o Corbusier. E o Niemeyer, ele cria uma arquitetura com Brasília que é muito icônica. E aí ela se torna uma referência nacional e internacional, né? Então, o Niemeyer, assim, o Lúcio Costa projeta Brasília urbanisticamente, com todo o caráter, premissas da arquitetura do urbanismo moderno, mas é Niemeyer que vai projetar os edifícios que se tornam os ícones. E Brasília, né, que até hoje é uma capital, uma referência em termos da arquitetura no mundo. E também porque ele estava muito vinculado a um nível de relações de Estado com a própria presidência da República, né, na época. Então, Kubitschek, que construiu Brasília, era o presidente, então ele lidava nesse nível. Então, o nome dele correu mundo afora, e ele fez muitos projetos, ele foi muito profícuo, ele morreu com 105 anos. Ele ia completar 105 anos há uns... O que foi o ano que ele morreu? 2013, 14? Ele tinha 105 anos e estava ativo, estava trabalhando. Então, é um certo gênio. Certo. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês.